No meio dos anos 90 e no começo dos anos 2000, o futuro parecia quase ao alcance das mãos, e a estética transparente dominava a mente das pessoas como uma representação perfeita desse futuro. Por causa disso, surgiu uma estética muito querida que marcaria completamente o início e o fim dessa década. Estou falando, claro, da chamada Clear Craze. Quer conhecer a história de uma das correntes de design mais reconhecíveis do mundo? A sua curiosa origem ligada a prisões, a enorme quantidade de aparelhos que adotaram esse estilo, por que ela desapareceu, se algum dia vai voltar e até como acabou aparecendo em produtos como a Pepsi Crystal. Então se acomoda aí, porque vamos começar. Sempre que falamos de estéticas, lembramos das mais famosas, como o Kidcore, o retrofuturismo ou o Webcore, que já mencionamos em um vídeo aqui no canal. Mas o tema de hoje, embora tenha algumas semelhanças, não é igual a nenhuma dessas. Se tivéssemos que compará-la com alguma, ela se parece bastante com o Frutiger Aero, no sentido de que não surgiu na internet nem foi criada entre usuários, mas sim como uma estratégia de marketing desenvolvida em escritórios para vender mais produtos. Basicamente, é uma subestética dentro de movimentos bem maiores, como o Y2K ou o futurismo. Mas ela se tornou tão importante que ganhou um nome próprio, Clear Craze, ou a febre transparente. Essa febre é o exemplo perfeito do que, em inglês, se chama fad. Algo que poderíamos traduzir como uma moda comercial passageira que explode com força na sociedade até que as pessoas ou o mercado se cansam, e então tudo muda para a próxima tendência. Hoje em dia, mais de 20 anos depois da época em que esses produtos dominaram o mercado, e com a nostalgia dos anos 2000 em alta, essa estética é lembrada com muito carinho. Mas tenho certeza de que 99% das pessoas que sentem saudade dela não fazem ideia de sua origem. E faz sentido, não é algo bem documentado e foi alvo de especulações desde que a internet se apaixonou pelo conceito. Dito isso, vamos ver de onde essa estética pode ter surgido. Quem sabe a gente finalmente esclarece alguma coisa. Já vimos em um monte de filmes e séries presos se distraindo lendo livros, fazendo exercícios ou tatuando lágrimas no rosto. Mas, por volta dos anos 70, coisas como televisões, rádios e toca-fitas também começaram a ser permitidas para quem estava cumprindo pena. As prisões passaram a fornecer esses aparelhos, e as famílias também podiam enviá-los. Então surgiu um problema: esses aparelhos grandes e pesados eram perfeitos para esconder contrabando. Para resolver isso pela raiz, surgiu uma ideia brilhante: todos os aparelhos eletrônicos que entrassem na prisão deveriam ser de plástico transparente. Assim, os guardas conseguiam ver de imediato se havia algo escondido dentro da máquina, reduzindo muito o trabalho de fiscalização. O curioso é que essa tecnologia ainda existe nas prisões de hoje, pelo menos nos Estados Unidos, há até TVs de tela plana e tablets translúcidos. Em muitas cadeias, ainda se usam fitas cassete para ouvir música, e a entrada de CDs é proibida porque é muito mais fácil transformar um em arma. Especula-se que os fabricantes, que já produziam eletrônicos transparentes para as prisões, perceberam que o visual não só ficava estiloso como também era mais barato, e decidiram testar isso no mercado comum. Embora a tecnologia carcerária seja provavelmente a origem direta dessa estética, muitos ainda relutam em aceitar isso oficialmente, mas é quase certo que ela teve grande influência, somando-se a vários outros fatores. Nos anos 90, a tecnologia avançava tão rápido que muita gente achava que estávamos prestes a alcançar aquele futuro idealizado pelos filmes antes dos anos 2000. Isso fez com que várias marcas apostassem numa estética futurista e tentassem fazer seus produtos parecerem ainda mais modernos. E a forma mais simples de fazer isso era com curvas, brilho e transparência. Ao mesmo tempo, as pessoas tinham medo. A tecnologia era incompreensível para a maioria, e muita gente acreditava que rádios, telefones ou TVs podiam estar espionando suas casas. Então, fazer aparelhos transparentes dava ao consumidor uma sensação de segurança, ele conseguia ver o funcionamento interno, os botões mecânicos e que não havia nada escondido gravando suas conversas. Além disso, os materiais estavam melhores. A indústria passou a usar policarbonato, um tipo de plástico resistente, fácil de moldar e altamente transparente.
Isso permitiu fabricar produtos transparentes sem perder durabilidade, algo que antes não era possível com os plásticos usados. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o público obcecado por futurismo, a tecnologia avançando rapidamente e o apelo do visual transparente, os anos 90 e 2000 viraram um parque de diversões transparente para as empresas. Agora que vimos as origens dessa estética, é hora de conhecer os produtos mais icônicos que usaram esse conceito. Vamos ao que interessa. Vamos começar falando de tecnologia. Apesar de essa tendência ter explodido em meados dos anos 90, ainda dá para encontrar alguns exemplos espalhados pela década anterior. O mais antigo que encontrei foi este relógio GK1, modelo Medusa, fabricado em 1983. Eu só acho que ele deveria ter vindo com a pulseira transparente também. E, ficando ainda mais populares, temos esses telefones fixos que surgiram nos anos 80, embora eu não saiba exatamente quando. Os mais conhecidos eram os da Conerphone, que tinham todas as peças internas pintadas com cores totalmente oitentistas, feitas para chamar a atenção. Tanto esse quanto outros modelos, como o rádio Shack Neon Tri-Mini Pocket, acendiam luzes de neon quando alguém ligava. Eles eram pensados para adolescentes e vinham em várias cores, alguns até tinham glitter no plástico. E não eram só telefones, também existiam vários tipos de celulares. Mas já adianto que a maioria dos que você vê hoje em posts estéticos por aí, infelizmente, são carcaças personalizadas. Se você não fosse fã de telefones, o que era totalmente possível nessa época, sempre existia o famoso pager, encontrado em várias cores e marcas, sendo provavelmente os mais famosos os da Motorola em azul, verde ou até neon. Falando em coisas para levar na rua, o pager era para falar com outras pessoas, mas se você queria relaxar, nada melhor do que ouvir uma música. E isso podia ser feito com esses Walkmans, que vinham em azul, laranja, branco ou até totalmente transparentes, combinando com as fitas. E se você curtia CDs, também existiam dezenas de modelos de reprodutores, como esse da Philips, que devia ser muito legal ter um desse naquela época. Lembram da época em que, para tirar uma foto, a gente precisava de um aparelho específico para isso? Seguindo a vibe do telefone transparente que vimos antes, temos aqui a Showbox, criada em 1993. É super rara, não só pelo visual, mas também pela quantidade, já que só existem cerca de 10.000 unidades no mundo. Mas se você não quisesse pagar muito dinheiro numa peça de coleção da qual nem existem vídeos, havia opções muito mais acessíveis. Entre elas, eu fico com a Polaroid Izone, com cores fantásticas simplesmente apaixonantes. O VideoNow foi uma tentativa de criar um DVD portátil totalmente voltado para crianças, com episódios das suas séries favoritas. Foi lançado em 2003 pela Tiger Electronics, claro, também tinha versões transparente, a rosa, inclusive, se chamava Diva. Isso conquistou toda criança girly dos anos 2000. E no mundo dos brinquedos eletrônicos dessa época, essa estética era ainda mais forte. Estava em todos os Tamagotchis, e nas cópias deles, além de aparecer em lugares totalmente aleatórios. Agora, vamos para os computadores. Tínhamos teclados, mouses, monitores, até os disquetes eram de plástico transparente colorido. Mas aqui vai, provavelmente, a peça tecnológica mais icônica dessa estética, o iMac G3. Lançado em 1998 e vendido até 2003, compartilhando os dois últimos anos com o G4, o G3 era único desde o momento em que chegou às lojas. Poderíamos falar das partes técnicas, como o fato de usar CD e USB, mas isso é básico. O grande diferencial era o design criado por Jony Ive, pensado para ser visualmente impactante para superar os computadores genéricos que lotavam as lojas na época. Até o teclado e o mouse eram transparentes, embora, segundo os usuários, bem desconfortáveis. Talvez você conheça esse computador por seus comerciais icônicos, destacando o design colorido e translúcido, com slogans como "o caminho mais colorido para a internet" ou simplesmente chamando ele de Geekend. Mas o que muita gente não sabe é que existiram muito mais cores além das 5 mais famosas, adicionadas em 1999 após o azul original de 1998. Ao longo dos anos surgiram novas cores e até padrões, totalizando 13 versões diferentes. Tentar colecionar todas é insano.
São caríssimas e algumas praticamente impossíveis de achar. Eu mesmo nem sabia que existiam os padrões Dálmata Azul e Flower Power. E claro, vendo o sucesso dos desktops coloridos, a Apple não perderia a chance de repetir a estratégia nos laptops. Assim, em 1999, foi lançado o e-book G3, primeiro em azul e laranja, depois em cinza e índigo. Já o verde-limão era exclusivo da Apple Store Online, o que gerou polêmica, porque muita gente amava a cor. Mas em 2000, quase ninguém tinha coragem de comprar pela internet. Essa foi a primeira parte do vídeo. Se você quiser ver a parte 2, onde a gente vai falar sobre videogames e outros produtos, se inscreve no canal e deixa o like. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.